perguntar quando e por que as pessoas param de desenhar? Essa é a nossa conversa de hoje no Boneco de Palito. Eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura, e eu queria começar esse vídeo contando para vocês uma história sobre com que idade, como, quando eu aprendi a desenhar, tá? Já que esse é o nosso tema. Eu aprendi a desenhar ali no final dos meus 24 para 25 anos, certo? E foi muito curioso, porque a minha infância inteira eu fiz muitas atividades artísticas. Eu fazia dança, balé, jazz, sapateado, cheguei a fazer ginástica olímpica quando eu era bem pequenininha, cheguei a fazer artes marciais, toco violino, né? Aprendi a tocar violino com 13 anos de idade, participava de banda, né? Cantava, sempre gostei de cantar, de coral. Então, assim, sempre as atividades artísticas, elas estiveram sempre muito, assim, presentes na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, né? E eu tinha uma tia, avó, que era, assim, aquela parente distante que aparece uma vez no ano, na família, que durante uma vez no ano ela aparecia, reunia, assim, minha família materna grande, então reunia, assim, um monte de primo, né, durante as férias, para poder passar uma tarde desenhando. E ela era artista plástica, né? Essa minha tia-avó, a Marisa Viana. Então ela desenhava fadas e gnomos e flores e natureza. E sempre falava de coisas assim que nós, crianças, nunca tinha ouvido falar antes na vida, né? Então eram tardes muito legais, muito lúdicas, de brincadeira, de desenho, né? Então assim, eu sempre tive muito estímulo nesse sentido por fazer muitas atividades artísticas. Mas, curiosamente, quando eu fui fazer vestibular, eu me senti completamente perdida e não considerei de jeito nenhum essas habilidades artísticas que eu havia praticado, que eu havia experienciado durante a minha juventude, durante a minha infância. Isso tem muito a ver, e a gente vai conversar disso mais pra frente, né, com algumas crenças que vão sendo colocadas na nossa cabeça, assim, como, por exemplo, o desenho não tem futuro, né, ou arte não tem futuro, né? Então, assim, quando eu decidi, eu tinha 17 anos, tá? Eu me considero super nova, nessa época dos 17 anos, para fazer vestibular, para fazer a grande decisão de escolher o que é que eu ia fazer pelo resto da minha vida, né? Todos nós, eu acho que chegamos nesse momento da vida, assim, para quem já sabe o que quer fazer, eu acho que desde pequeno, meu irmão, por exemplo, ele sempre quis fazer medicina, desde pequenininho. Eu acho que é uma maravilha, tá? Quando você já tem, assim, algo em mente do que você quer fazer. Mas para quem não sabe, para quem chega até os 17, 18, 19 anos e ainda tá confuso, e ainda tá procurando se encontrar, né? É um momento realmente assim, foi um momento super difícil para mim, que eu considerei um monte de profissões, um monte de coisas. Cheguei a considerar fazer música, tá? Por conta do violino, mas não segui em frente e acabei fazendo comunicação social, né? Que depois, na faculdade, eu descobri que era próximo o suficiente, digamos assim, né? Dessa coisa da arte, né? Do design e tudo mais. Mas por que eu te contei toda essa história de como eu vivenciei experiências criativas, experiências com vários tipos de arte quando eu era pequena, inclusive o desenho, tá? E na hora de escolher fazer o vestibular, eu nem sequer considerei, assim, fazer algo artístico, né? Fui parar na comunicação social, embora tenha uma proximidade, aí sejam áreas que dialogam, né? Mas eu digo assim, somente com 25 anos, depois de formada, já trabalhando com design, certo? Foi que veio aquela chama interior, aquela coisa de eu quero aprender a desenhar, e depois quando eu comecei a aprender a desenhar, não, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Por que eu demorei tanto, né, apesar das experiências que eu tive na minha infância, a descobrir que o que eu queria fazer da minha vida era desenhar, era pintar, era trabalhar com arte. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por quê e quando as pessoas param de desenhar, né? Eu não sei se você, de repente, se identificou com alguma coisa que eu falei, se você lembrou alguma coisa da sua infância. A sua infância foi completamente diferente, mas a gente vai falar, sim, bastante das nossas experiências durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, porque são essas experiências que moldam
assim, que vão ou incentivando, motivando ou desmotivando, né, o nosso desejo de continuar desenhando. Porque, na verdade verdadeira, quando a gente nasce, que a gente é pequeno, se você pegar uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, botar um papel do lado dela, pegar um giz, pegar um lápis, certo? E botar na mão da criança, ela vai fazer movimentos circulares em cima desse papel, ela vai riscar esse papel. Então, assim, na verdade, né, note que o título da nossa conversa de hoje é Quando a gente para de desenhar. Por quê? Porque desde a nossa infância, que a gente é bebezinho, criancinha ainda, a gente é muito incentivado a desenhar. E o desenho, ele, além de ser intuitivo nesse sentido que eu estou falando, né, de que se você pegar uma criancinha, ela vai ficar ali fazendo movimentos circulares, vai ficar riscando papel, tá? Ele, além de ser muito intuitivo, ele também é bastante incentivado por pais, por professores, né, que a criança ela se envolva com atividades artísticas, com desenho, que ela se expresse, que ela se desenvolva através da arte. Então, do 0 aos 6 anos, a gente vive essa fase, né, essa relação com o desenho, em que desenhar é prazeroso, desenhar é lúdico, é divertido, é intuitivo, certo? E que a gente também recebe pouquíssimas críticas ou crítica nenhuma. Ninguém vai chegar para uma criança de 4 anos, 3 anos de idade e dizer que o desenho dela tá feio, que as linhas estão tortas, que as linhas não estão caprichadas, que tá manchado, né? Ninguém vai chegar falando isso. Pelo contrário, a gente chega e vê aquele desenho, né, da criança de 4, 5, 6 anos e a gente acha lindo, a gente parabeniza. Então, é um momento em que a gente recebe pouco ou nenhuma crítica e é um momento em que a gente recebe muitos elogios, muitos incentivos. Então, isso, gente, é do 0 aos 6 anos, certo? Coloquei aqui nosso boneco de palitinho e a gente vai conversando sobre essas diversas fases do desenvolvimento infantil, certo? E essa é a primeira fase, a fase em que a gente é muito incentivado, a fase em que desenhar é algo que a gente faz intuitivamente, é algo que a gente gosta, é algo divertido, que a gente associa, né, a brincadeiras, a diversão, a estar compartilhando ali com um coleguinha. No colégio também a gente é muito incentivado. Também porque esse é um momento em que a gente não está ainda alfabetizado. Então, a maneira que a criança tem de se expressar, a maneira que a criança tem de comunicar, muitas vezes, né, algo do seu universo, é desenhando, certo? Por isso que a gente é tão incentivado, né? O desenho, ele faz parte do desenvolvimento infantil. Como assim? Ele ajuda a gente a desenvolver a nossa coordenação motora quando a gente é criança, a aprender a pegar no lápis, né? Ensina a gente também a já começar a desenvolver nossa percepção visual, nossa percepção espacial, certo? A identificar as cores, a entender a relação entre as cores, a entender a relação entre as formas geométricas. Então, o desenho, ele faz parte do desenvolvimento da nossa cognição, ou seja, da maneira da nossa mente funcionar. Isso é muito importante para a criança, né? Para a criança se desenvolver, para a criança chegar, né, a partir dos 7 anos, 7, 8 anos e estar se alfabetizando, né? E continuar se desenvolvendo a partir daí, tá certo? Então é por isso que essa fase a gente é muito incentivado a aprender a desenhar, tá? Na verdade, assim, a gente já sabe desenhar. A gente não precisa que ninguém ensine. Na verdade, a gente acaba ensinando. Se você conversar com a criança dessa idade, certo? Você vai ver que ela que vai te dizer o que é o desenho dela e ai de você se você não vê o que ela está dizendo, tá? Eu dou aula para criança de 4 anos, que eu levei um unicórniozinho de miniatura para ele desenhar, e ele falou, eu ando de unicórnio com os meus pais, tá? E ai de mim, se eu disser que não anda, tá? E justamente, e o nosso papel nesse momento como professor, né, como educador, é incentivar. Você anda de unicórnio, me conta como que foi isso, como que você conheceu esse unicórnio? Né? Então, assim, essa fase é uma fase muito gostosa nesse sentido, né? Assim, especialmente para a criança em que a gente é muito estimulado, tá? Muita gente não se lembra dessa fase, tá? Muita gente não tem memória dos seus 0 a 6 anos, se era ou não era incentivado, se os pais davam força para estar aprendendo a desenhar, estavam fazendo elogios. Talvez lembre, por exemplo, assim, que Dia dos Pais, Dia das Mães, o colégio pede para a gente fazer um cartão, desenhar um cartão para dar para os pais, né? Mas, assim, muita gente também não tem lembrança dessa fase, tá? Mas essa é a fase que geralmente as pessoas são mais incentivadas. Daí a gente entra na próxima fase,
na fase dos 7 aos 14 anos ali, mais ou menos, tá? 7 aos 14 anos. É aqui que o bicho começa a pegar. E atenção, papais e mamães, porque a conversa que a gente vai ter agora é muito importante, especialmente se você tem um filho nessa faixa etária, tá? Porque muitos pais chegam para mim dizendo: Paula, eu queria muito incentivar que meu filho faça atividades artísticas, aprenda a desenhar, a pintar, mas não percebem que as críticas e todas as crenças que foram construídas em torno do desenho, da pintura, do que é ser artista, né, que a gente ouve a vida inteira, a gente acaba passando para os nossos filhos. Então, se você ouviu muito, por exemplo, que desenho não tem futuro, que desenhista não morre de fome, que desenho bonito é desenho realista, que não pode fazer linha torta, que não pode pintar com manchas. Percebe como tem uma série de discursos aí, uma série de falas, coisas que a gente ouviu, que a gente não sabe direito onde, quando a gente ouviu, mas que sem querer a gente acaba repetindo isso pra gente e repetindo isso pros filhos, né? Então, assim, esse é o momento de 7 a 14 anos em que a criança ela já passa a ter mais coordenação motora, ela já sabe ler e escrever a partir dos 7 anos, 7, 8 anos, né? Então, com 7, 8 anos, por exemplo, o traço de uma criança ainda não tem como ser bem retinho, certo? Eu vejo, assim, pais às vezes falando: não, filho, filha, desenha retinho, faz a linha retinha, né? E, assim, para uma criança fazer uma linha retinha de 7, 8 anos, ela tem que se concentrar muito, né? O desenho e a pintura, eles trazem esse benefício, o benefício da atenção, em que eles prendem a atenção da criança, tá? Mas mesmo quando a criança tá ali, tá focada, tá prestando atenção no que ela tá fazendo, né? Para ela fazer um desenho inteiro com linhas retinhas, ela pode ainda não ter a coordenação motora totalmente desenvolvida para fazer isso. E de repente já tem um adulto, uma pessoa ali cobrando que essa criança esteja fazendo linhas retas, esteja fazendo um desenho o mais caprichado possível. Nota que a gente passou do desenho como uma atividade divertida, lúdica, para uma atividade onde a criança vai receber algumas cobranças, né? A cobrança de desenhar assim, de desenhar assado. Então, esse é o momento em que a gente começa a ouvir críticas, em que a gente começa a ouvir o que é um desenho feio, o que é um desenho bonito, né? Geralmente, assim, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas assim, eu tinha uma coleguinha na época da escola que ela fazia curso de desenho desde bem novinha. Então, nessa fase de 8, 9 anos, ela já desenhava, assim, o desenho dela claramente era muito diferente das outras crianças, né? Todo mundo olhava o desenho dela, achava o desenho dela lindo, né? E você, como criança, assim, ainda não tem muito como processar essa coisa do desenho de uma criança ser muito mais bonito, melhor do que o seu. E não criar esse juízo de valor, de entender por que tem pessoas que desenham melhor do que você. Então, por exemplo, nesse caso dessa coleguinha, ela fazia curso de desenho há muitos anos, desde pequenininha, tá? E ainda assim, a gente ouvia falar: ah, não, a fulaninha, ela desenha bem porque ela tem o dom. E, gente, e os anos de curso de desenho que essa criança fez, né? Então, assim, a gente vai criando essas crenças, esses mitos em torno do desenho, de que, porque a fulaninha desenha bem é porque ela tem o dom, necessariamente é porque tem o dom, né? E ainda que a pessoa, por exemplo, ela gostava muito de desenhar, então, assim, ela deveria desenhar mais horas por semana do que todas as outras crianças ali, entende? Então, por isso que a fulaninha, independente dela ter o dom ou não, mas ela desenhava com frequência, ela fazia aulas de desenho já há alguns anos, então claro que o desenho dela ia ser melhor, mas nós, como crianças, não sabemos disso, certo? E a gente começa a ouvir essas crenças, essas histórias, né, de que o desenho é melhor do que o outro, começa a ouvir o desenho é feio, começa a ouvir que desenho não tem futuro, desenhista morre de fome, que você não vai conseguir aprender a desenhar, você não tem a disciplina para conseguir desenhar, não tem a coordenação motora. E essas crenças limitantes, elas vão se instalando na nossa cabeça. Paralelamente, o que vai acontecendo também?
A gente está ali 7, 8, 9, 10 anos. A partir dos 10 aos 12 anos, né? Hoje em dia, cada vez mais cedo, as crianças vão entrando na puberdade. E ali, a partir do, assim, acho que entre os 9 e 12 anos, dependendo, né? Assim, se é menino, se é menina, começa a entrar na puberdade. Quando a gente começa a entrar na puberdade, o que a gente quer? A gente quer o mais rápido possível dizer que a gente é adolescente, que a gente não é mais criança. E a gente quer deixar as coisas de criança de lado. Então, desenho é coisa de criança. É coisa que eu fazia quando eu era criancinha. Agora eu não desenho mais. Eu faço poesia, eu aprendo a tocar violão. Então, se a criança tem uma inclinação artística, né? E a partir ali da puberdade, quando ela começa a entrar na adolescência, de alguma maneira ficou associado que desenho é coisa de criança, ela vai procurar outras inclinações, desenvolver outras inclinações artísticas. Ela pode vir a fazer uma aula de música, né, gostar de ler, escrever textos, né, e ir desenvolvendo essa veia criativa através de outras atividades, né? Então vai ficando também essa coisa de que desenho é coisa de criança. Na adolescência, por sua vez, a gente quer ser adulto. A gente quer chegar o mais rápido possível aos 18 anos, né, e se comportar como adulto. E aí entra novamente essa questão de que não tenho tempo para desenhar, porque eu preciso estudar, né? Estou estudando para o vestibular, estou fazendo outras atividades. Então a gente vai deixando cada vez mais. Tem gente que para de desenhar ali em torno dos 14, 15, 16 anos. E aí o golpe definitivo, digamos assim, para a gente parar de desenhar, né, que é o momento, a gente está falando de quando a gente para de desenhar, é ali, realmente, se você ainda desenha, nem que seja por hobby, aqui e acolá, é quando a gente faz vestibular. Ou então quando a gente começa a trabalhar, né, com 18, 19 anos, 20 anos, a gente começa a se focar na nossa carreira, seja através dos estudos ou da experiência de trabalho direta, e aí, de fato, realmente vai ficando cada vez menos tempo, vai diminuindo cada vez mais o interesse, até que a gente para completamente. Se ainda fazia aquele rascunhozinho, a gente para. Então, dos 15 aos 60 mais, ou seja, até o final da nossa vida adulta, tem gente que para de desenhar. A maioria, eu falo, tem gente, a maioria das pessoas param de desenhar e não desenham nunca mais. Aquele desenhozinho que você fazia aqui e acolá para se divertir na sua infância, na sua adolescência, aquele desenho que você fazia quando você era criança, sei lá, estava numa aula chata de física, de química, começava a rabiscar o caderno, né, para poder passar o tempo, parou, morreu. Faz sentido isso, gente? Assim, me contem nos comentários se vocês passaram por experiências assim, como que foi a infância de vocês, a adolescência de vocês, se vocês receberam mais críticas, se vocês receberam mais elogios, se os pais de vocês elogiavam, porque aí, a partir daí, gente, aí tem um diferencial. Pessoas que tinham pais, professores, amigos, né, outras pessoas ali que continuaram incentivando essa criança, esse adolescente a desenhar, que, por exemplo, essa minha coleguinha, a mãe dela desde criança colocou no curso de desenho, comprava os materiais, né? Então, assim, eu recebo muito, né, alunos dessa faixa etária de 8 a 14 anos, né? Eu quero que minha filha faça uma atividade artística, né, para poder relaxar, para desestressar, né? Hoje as crianças estudam muito, hoje as crianças têm uma agenda super corrida, né? Assim, faz curso de inglês, faz curso disso, estuda para a Olimpíada, estuda para isso, para aquilo outro. E as crianças, cada vez mais, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, precisam relaxar, desestressar, né? Diminuir o estresse e a ansiedade. Então, tem ali um pai, uma mãe que está procurando essa atividade para incentivar a criança a esse relaxamento, né? A desenvolver um hobby. Então me conta nos comentários, assim, como que foi para você? Se você, de repente, eu tenho alunos que já ouviram pessoas dizerem diretamente não, você não vai aprender a desenhar, né? Pessoas que chegaram lá e duvidaram da pessoa, que a pessoa ia aprender a desenhar, né? Eu, por exemplo, assim, comigo não foi com desenho, tá? Comigo foi com violino. Eu decidi aprender a desenhar, ou aprender a tocar violino com 13 anos. E com 13 anos, por alguma razão, já é considerado tarde para uma pessoa estar aprendendo um instrumento musical. E eu tinha uma pessoa na minha família que dizia que, olha, você não vai conseguir aprender a tocar violino, é um instrumento difícil e você já tem 13 anos.
Quando eu comecei a aprender a tocar violino, em um mês eu já tocava 21 músicas. Eu fui a aluna do meu maestro que tocou mais rápido essas 20, era um livro que continha 21 músicas. Então eu fui a aluna que fechou esse livro mais rápido em um mês. E eu toco violino até hoje, toquei em orquestras, o violino me acompanhou assim durante toda a minha vida, né? Então assim, aparecem pessoas assim na nossa vida, tá? E eu quero que assim que vocês compartilhem a experiência de vocês nos comentários, porque de repente as outras pessoas vão lendo e vão se identificando e vendo, isso aqui já aconteceu comigo, eu já passei por uma experiência parecida, né? Eu sei o que é ser criticada, ter uma pessoa duvidando que você vai conseguir fazer aquilo ali. E eu sei também o que é ter pessoas incentivando, porque vai ter das duas. É a vida, gente, né? Então, assim, eu sei também o que é ter pessoas mostrando os materiais e fazendo aquela atividade de maneira lúdica e dando a oportunidade de você estar ali, porque tem gente que não consegue ter essa oportunidade, né? De estar tendo contato com as artes, com o desenho na infância e na adolescência, certo? Então, é tudo isso, assim, que é importante, que a gente está conversando, né, para que você possa refletir sobre a sua trajetória, entender quais dessas crenças ficaram com mais força instaladas na sua mente. Se é a crença do desenhista morre de fome, se é a crença do desenho não é para mim, se é a crença não de eu me lembro do desenho quando eu era pequeno e eu lembro daquele lápis de cor espalhado, daquele giz de cera, sabe, canetinha, e é uma memória boa da minha infância. É algo que eu consigo resgatar, é um tempo que eu me lembro assim com alegria, né? Então, faça essa reflexão do 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 em diante, do que você ouviu sobre desenho, de como é que foram as suas experiências em torno do desenho. E como que essas crenças chegaram até hoje, até você, como que elas ainda impactam em você, a questão do dom, a questão da idade. Com 25 anos, eu já me achava velha para aprender a desenhar, talvez porque em algum momento ali no violino eu ouvi que você tem 13 anos, você tá velha para aprender a tocar violino. Imagina com 25 anos para aprender a desenhar. Né? Então eu me achava velha, sem que ninguém tivesse que me dizer que se eu estava velha ou não. Hoje, eu como professora de desenho, eu já ensinei pessoas que começaram a aprender a desenhar com 30, com 40, com 50, com 60, com 70, ou seja, não tem idade para aprender a desenhar, certo? Então a gente entendeu quando, né? Nossa aula de hoje, nossa conversa de hoje aqui no Boneco de Palito é compreender quando paramos de desenhar, e aí a gente entendeu que é ali já no meio para o final da nossa adolescência, entrando na nossa fase adulta. Isso vai ser para a maioria das pessoas. Pode ser que com você tenha sido diferente, pode ser que não, tá? E agora a gente vai entender o porquê. O porquê já tá meio que, assim, uma parte já tá meio que óbvio, né? No sentido de que a gente tá falando, que a gente vai ouvindo crenças limitantes. Muitas vezes essas crenças foram crenças que nossos pais, nossos professores escutaram eles mesmos e sem perceber inconscientemente eles passam pra gente, tá certo? Mas não é apenas isso. Assim, tem um motivo de por que essas crenças se perpetuam, tá? E um dos motivos muito fortes, e agora eu tô falando para vocês também, como estudiosa, pesquisadora da área de desenho, de pintura, de criatividade, né? É um forte motivo para a gente também deixar o desenho de lado, a pintura, as artes, né? Nossa criatividade, é porque nós vivemos numa sociedade, especialmente a sociedade ocidental, é uma sociedade guiada pelo racional com um valor hegemônico. Né? Como assim? Com a revolução científica, né? A gente voltando ali para o Renascimento. Né? Renascimento é o quê? O Renascimento é renascer com relação à Idade Média, que era um período em que a religião, né, as pessoas viviam mais de acordo com os valores
da religião, da crença, né? E aí é uma superação, né, dessa coisa do pensamento de crença, do pensamento religioso. Né? E aí vem o Renascimento, onde o homem, e não Deus, né, se torna o centro da sociedade e o principal atributo do homem, do ser humano, né, nessa época era considerado a razão, a capacidade de raciocinar, né, o intelecto, a inteligência. Né? E a gente... isso foi maravilhoso em vários sentidos, porque trouxe mais equilíbrio, né, ali na história europeia, nesse sentido, assim, as pessoas não deixaram de ter crenças, não deixaram de ter suas religiões, mas ao mesmo tempo abriu espaço para o florescer da ciência. Mas ao mesmo tempo, o que é um valor hegemônico? Hegemônico é dominante, certo? Então a gente tem, assim, como traço cultural dominante no Ocidente, a razão, a objetividade, aquela coisa precisa, matemática, aquela coisa meio São Tomé também, de preciso ver para crer. Só que o ser humano, ele não é só razão, ele é também razão. A gente tem um lado que é criativo, que é emocional, que é espiritual, né? E esse equilíbrio entre esses dois lados, racional e emocional, né? A gente até meio que fala como oposição, mas eu não gosto de pensar como oposição, sabe? Eu gosto de pensar como um ciclo. A gente tem os dois, a gente nem pode ter essa postura rígida, onde a gente, tudo na nossa vida tem que estar guiado numa direção linear, nem a gente também, quando a gente também é só pura crença, só pura emoção, né? A gente também sente falta desse chão, pode vir a sentir falta desse chão, né? Que o lado racional pode trazer, tá? Então, assim, é uma busca por equilíbrio, é uma busca pelos dois. E, infelizmente, na nossa sociedade ocidental atual, a gente ainda não atingiu esse equilíbrio. Então, por que eu tô falando disso? Porque isso tem a ver com desenho, né? Tem a ver com o fato de que a gente chega... A gente nota que a gente já tem um script na nossa vida, que a gente meio que tem que seguir, que é considerado o racional, que é o que a gente nasce, faz parte de uma família, se desenvolve, cresce, procura uma profissão, exerce essa profissão, conhece uma pessoa, se apaixona, casa, tem filho, cria os filhos, bota os filhos, educa os filhos para eles crescerem, saírem de casa, e aí a gente se aposenta e pronto, né? Esse é o script da maioria da vida das pessoas. E ao mesmo tempo em que pode não ter nada de errado nisso, isso também não é totalmente satisfatório para muita gente. A gente deixa de realizar muitos sonhos, a gente deixa de entender muita coisa sobre a gente nessa busca principalmente quando a gente se torna adulto, né, de encontrar uma profissão, de trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar, comprar casa, comprar carro, né, ou então pagar o aluguel, né? Então a gente, às vezes por escolha, às vezes por necessidade, né? A gente tem esse script do trabalhar, do ser bem sucedido, do ganhar dinheiro, do casar, do criar os filhos, né? Então assim, e aí vai sobrando pouco espaço, vai sobrando, a gente vai seguindo numa direção mais linear, mais racional. Isso é o que é aceito racionalmente hoje em dia na nossa sociedade ocidental. E aí, por exemplo, essa minha tia, a tia Marisa, né, ela era hippie nos anos 60, tá? E até depois, assim, anos 70, 80, 90, né, ela morreu ali em meados dos anos 2000, continuava tendo essa vibe super hippie, né? Então, aí a gente, desenho é coisa de gente hippie, desenho é coisa de gente alternativa, de gente que tá ligada em outra coisa, né? E a gente não pensa que, de repente, assim, o desenho, ele cabe, sim, dentro desse nosso script, tá? Quando eu falo script, gente, é roteiro, tá? Dentro desse nosso roteiro de vida que a gente é ensinado a querer ter, certo? Então, assim, eu posso ser desenhista, ter isso como profissão, ser bem-sucedida, casar, ter filho, né? E sustentar disso e tá tudo bem, dá tudo certo, sabe? Eu nasci numa família, assim, minha família materna é de médicos e advogados, os meus primos. Aí eu sou essa ovelha negra que escolheu trabalhar com arte,
né? Mas é como eu falei para vocês, foi difícil entender que o que eu queria era trabalhar com arte. Foi difícil entender que assim, apesar de ter tido aquelas experiências artísticas na infância, eu ainda não considerei, né, a arte, o desenho, né, a música, outras formas de arte ali quando eu decidi fazer vestibular. Por quê? Porque a gente pensa em fazer vestibular, tem que escolher uma profissão que dê dinheiro, tem que escolher uma profissão, né, que seja, que tenha um certo status, que seja considerada pelas pessoas, né. Hoje em dia as coisas, assim, vem mudando muito, né? Eu tenho 37 anos, eu tô falando das minhas experiências de mais de, sei lá, 20 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, né? Mas hoje em dia a gente vê que as novas gerações, elas já são muito mais abertas e até relativamente mais bem resolvidas com relação a essa questão da profissão e de todo esse roteiro, né, que a gente tem com relação ao que deve ser a nossa vida, né, aos padrões racionais e buscam já experiências criativas, experiências emocionais, né? A gente está buscando esse equilíbrio enquanto sociedade, tá? Mas eu comecei a falar tudo isso para falar para vocês o porquê. E o porquê da gente parar de desenhar é isso, gente. A gente chega ali naquele momento, né? Do meio da adolescência para o começo da fase adulta. A gente tem que fazer uma série de escolhas. A gente escuta uma série de críticas. E a gente vai achando que nosso desenho não é legal. E ao mesmo tempo a gente tem uma série de outras cobranças e uma série de outros desejos também, né? Vamos considerar também, não, eu quero me tornar médica. E o meu sonho é esse. Então você vai perseguir aquilo ali durante, sei lá, os próximos 20, 30, 40 anos, vai ser a melhor médica que você pode ser, mas em algum momento vai vir também esse desejo de, eu sou médica, mas eu também quero ter um hobby, quero fazer alguma atividade, né, que eu sinta satisfação, que eu me divirta, que eu desestresse, certo? Então, assim, cada um com seu cada qual, cada história é uma história. Eu compartilhei as minhas histórias com vocês, né? E espero que tudo isso que a gente conversou sirva como reflexão para você de todas as idades, para você que é jovem, adolescente, que está vendo esse vídeo e que está começando a pensar sobre essas questões, a viver essa questão de ouvir críticas, né? De começar a deixar de desenhar, para você que já está numa profissão, numa faculdade, para você que está nos seus 50, 60, 70 anos, certo? Que está lembrando das suas memórias de 50 anos atrás. Tá? Então, assim, o importante é a gente fazer essa reflexão. É a gente tentar entender quando e por que a gente parou de desenhar. E se o nosso desejo é voltar a desenhar, superar as crenças que nos limitam, superar as crenças que... E principalmente que não são verdadeiras, certo? Por quê? Porque como professora, eu também tenho como te dizer que se você parou de desenhar na sua infância, na sua adolescência, e você quer voltar, quer resgatar o desenho na sua vida, é totalmente possível, certo? Você vai voltar a desenhar no nível em que você parou, na sua infância, na sua adolescência, mas as coisas não se perdem. Eu digo isso tanto por experiência própria, como digo isso, eu tenho uma aluna de 72 anos, a Cristina, certo? E ela já conversei com ela várias vezes sobre a experiência dela de aprender a desenhar, e uma das coisas que ela conta é que ela teve aula de educação artística na infância, na adolescência, né? Era a época em que tinha aula de arte no colégio, aula de desenho mesmo, tá? Não era como as aulas de educação artística de hoje em dia, então ela aprendeu bico de pena, né? Noções básicas de desenho, e aí chegou nessa fase de escolher a profissão, certo? E se formou e viveu a vida inteira, mas ficava aquele sonho de artista, né? De dar continuidade, de praticar, né, a arte, o desenho. E foi quando ela se tornou minha aluna. E assim, ela já é minha aluna, a gente está em 2022, já é minha aluna há uns 3 anos, certo? Então, assim, e aí eu contei essa história dela por quê? Porque quando ela resgatou, quando ela voltou a desenhar com 70 anos, ela resgatou o que ela aprendeu lá na infância, na adolescência dela. Não se perdeu. Ela já começou o curso de desenho básico com uma certa noção de proporção, de espaço, né? Com uma certa noção de linha,
né, de temas, de, enfim, já assim, o que ela aprendeu naqueles anos atrás, teve muita coisa que ela resgatou, então não se perde, tá? Isso não sou só eu que estou falando, não é só a experiência da minha aluna, tem um autor chamado Vygotsky, nome bonito, né, que ele é um filósofo, que ele fala sobre, ele estudou, né, sobre a criatividade, a imaginação, né, das crianças, e ele fala isso, né, nos livros dele, que aquilo que a gente aprende não se perde, que quando a gente retoma na vida adulta, a gente resgata. Tá? Então, assim, se é do seu desejo aprender a desenhar, não tenha medo, não se intimide por idade. Ah, porque não desenho desde a minha infância, eu só lembro de ter desenhado quando era criancinha. Né? Não se intimide por conta disso e pense na sua jornada, no seu quando e no seu porquê. E é isso, eu agradeço por essa nossa conversa. E se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar, né? Se você conhece outra pessoa que vai gostar de ver essa conversa também, tá? Para a gente poder cada vez mais encontrar os bonecos de palitos espalhados por aí. Um beijo e eu vejo você nas próximas aulas.